vocês já tenham estudado, né, esse assunto, seja no estágio, seja no NPJ, seja em direito constitucional, seja em direito administrativo. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já estudaram mandado de segurança, tá? Porém, sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem alguma coisa para a gente discutir, né? Então, eu imagino que a professora de constitucional, quando falou do artigo 5º, o professor de direito administrativo, até de tributário, às vezes fala de mandado de segurança, tá? Então, vocês sabem que mandado de segurança é uma... Ah, detalhe, do aborto que eu estou falando são os dois sobre aborto. Que tem o da Melina, que é maravilhoso, e também o outro é maravilhoso, feito pela, acho que pelo Lucas, pela Juliana, sobre os argumentos para que não haja a descriminalização. Os dois do aborto foram assim magníficos, excepcionais mesmo. Então, olha só, galera. Mas vamos lá ver o que é esse negócio de mandado de segurança. Olha só, gente. Para que serve o Estado? Para que serve o Estado? Numa perspectiva filosófica, numa perspectiva política, filosófica, naturalista, o Estado ele serve para promover o bem comum, não é verdade? Tanto é que nos lugares que não tem Estado, as pessoas são saqueadas umas com as outras, não existem direitos e obrigações, se vive num Estado anárquico. Não só há países que vivem nesse Estado anárquico, como houve períodos da humanidade que não havia controle social. Então, o que o Estado faz? O Estado, ele, através da sua atividade legislativa, ele regula os direitos e deveres de todos na sociedade. O Estado, ele implementa políticas públicas com o objetivo de garantir um maior acesso à educação, um maior acesso à saúde, um maior acesso a saneamento básico. Então, assim, tirando a questão da corrupção, tirando a questão dos mal intencionados, tirando a questão só de olhar para o lado negativo, num sentido teórico, alguém discorda que o Estado ele deve estar comprometido com o bem comum ou com a promoção e, consequentemente, com a promoção em maior intensidade possível dos direitos fundamentais? Alguém discorda disso? Pois bem, então, se o Estado ele tem como função principal promover o bem de todos, tá? Na medida do possível, é preciso existir um instrumento processual eficaz. É preciso existir um instrumento processual eficaz contra eventuais arbitrariedades, ilegalidades macroscópicas feitas por agentes estatais. Vou repetir. A vontade do Estado ela é manifestada não através de uma entidade metafísica, o Estado decidiu fazer isso. Não. A vontade do Estado ela é feita através dos fiscais de trânsito, dos secretários, dos ministros de transporte, de comunicação, através dos fiscais da Cefa, da Receita Federal, da Cefim. A vontade do Estado ela é manifestada através de condutas dos seus agentes. E aí o que acontece? Não se pode permitir que o próprio Estado, que é aquele que deve promover o bem de todos, venha violar os meus direitos, não qualquer direito, tá? Mandado de segurança, mas direitos inequívocos, direitos inquestionáveis, direitos cristalinos, como a luz do sol, como a água límpida de Fernando de Noronha, direitos macroscópicos e não passíveis de discussão. Eu já ia dizer como a água de mosqueiro, mas depois eu lembrei que a última vez que eu fui lá, não, a água não estava muito boa, não. Então, o mandado de segurança, ele foi inserido no artigo 5º, ele foi inserido no artigo 5º,
E ele está lá como um direito fundamental. O direito do cidadão se insurgir contra um ato de uma autoridade pública que viole um direito cristalino, inquestionável do cidadão. O mandado de segurança, a gente já vai estudar os seus pressupostos, os seus requisitos, enfim. Mas logo de antemão eu estabeleço aqui: precisa de advogado e não é gratuito. Então a gente erra isso na OAB. É assim, o habeas corpus não precisa de advogado, certo? Habeas corpus não precisa de advogado. E o mandado de segurança também não precisa. O mandado de segurança obrigatoriamente tem que ter advogado. E aí muita gente confunde assim, ó. Agora custas. Ação popular, regra geral, a gratuidade de justiça, exceto uma fé. Então, ação popular, gratuidade. Habeas corpus, gratuito. Habeas data é gratuito. Aí vai. Quando chega, mandado de segurança é gratuito? Não. Só para quem é pobre no sentido da lei. Mas habeas data, habeas corpus e habeas data, habeas corpus e ação popular são gratuitos. Você sendo rico ou pobre. O mandado de segurança não, só para quem é pobre no sentido da lei. Então, o estudante vai entrar contra o mandado de segurança, ele é estagiário, ele vai conseguir ter a gratuidade de justiça. Então, vamos agora analisar, antes de estudar os requisitos do, do mandado de segurança, nós vamos analisar aqui alguns exemplos de mandados de segurança que eu vi ao longo da minha vida como advogado e que eu vou trazer aqui para vocês. Por que eu vou preferir trazer esses exemplos? Porque depois a gente vai estudar as hipóteses de cabimento e vai ficar muito mais fácil tendo uma noção desses exemplos. Então, eu vou falando aqui vários exemplos e percebam logo duas características básicas do mandado de segurança. Em todos os exemplos, em todos, tem essas características aqui, ó. Quem violou o direito é uma autoridade pública, não foi o McDonald's, não foi as lojas americanas, a Vivo, a TIM, a Oi. Em todos eles vocês vão ver uma autoridade pública. Em todos eles vocês vão ver, além de autoridade pública, vocês vão ver que o direito é evidente. Está escrito na lei que eu tenho aquele direito. Tá? O direito é evidente e foi violado por uma autoridade pública. Eu poderia acrescentar uma terceira característica que vocês vão ver em todos. Em todos eles, para eu provar que eu tenho esse direito, eu não preciso de dilação probatória. Uma prova já é pré-constituída. Já tenho uma própria leitura do que tem ali na petição inicial, os documentos, já é possível verificar que eu tenho aquele direito. Por exemplo, as pessoas com autismo, elas têm direito. Agora na Cefa saiu uma resolução na Cefa que diz: pessoa com autismo tem direito à isenção de IPVA. Não deixa margem à dúvida. Não só a pessoa com autismo, qualquer pessoa com deficiência. Só que havia uma dúvida se a pessoa com autismo tinha. Então a resolução incluiu expressamente. E aí o Lucas, eu não sei se o Lucas está aí. O Lucas e o André Fonseca. O André não está. Lucas, o que é justiça distributiva? Explica aí pra gente. Estás ouvindo, Lucas? É aquela pela qual se dá ao outro o que lhe é devido. Sim, mas a justiça distributiva tem um aspecto assim, de distribuir os encargos da sociedade de uma maneira a equilibrar e permitir que todos possam ter florescimento. O que acontece? É ou não é verdade? A pessoa com deficiência tem ou não tem mais gasto com saúde? Tem. É fisioterapia, terapia ocupacional, é fono. A pessoa com deficiência tem ou não tem mais dificuldade de exercer algumas coisas? Tem. Então, a legislação brasileira, de algum modo, ela vai tentando compensar esses gastos, essas dificuldades.
por exemplo, com cotas para concurso público, por exemplo, dando isenção fiscal para que aquela pessoa, ao invés de pagar o tributo, use para o seu tratamento, etc. Tá? Então, gente, não há dúvida, pessoa com autismo tem direito à isenção de PVA, mediante um laudo assinado por um médico do SUS. Lá eles pedem que tenha um médico que assine o laudo, não pode ser um médico privado, tem que ser um médico do SUS. Tá tudo bem, porque eles podem pensar que vai ter muita fraude, né? Se for médico privado. Tudo ótimo. Então, gente, se eu vou lá na Cefa agora e eu tiver um cliente diagnosticado com autismo e for me negado esse direito, porque eles estão querendo arrecadar mais tributo, meu direito é inequívoco, não tem dúvida, não tem nenhuma discussão. Meu direito foi violado por uma autoridade pública e a prova desses fatos não precisa de dilação. Basta eu juntar a lei, a resolução e a negativa. Ali já está demonstrado de forma pré-constituída essa prova, porque a gente vai ver o mandado de segurança não admite produção de provas. O mandado de segurança não admite testemunha, perícia. Então o mandado de segurança só cabe se você tiver todas as provas reunidas. Do contrário, será uma ação pelo procedimento comum. Então, olha só, todos os exemplos que eu vou dar aqui vão se encaixar nessas três características. Autoridade pública violando, o direito é inquestionável e, além disso, a prova desses fatos que configuram o meu direito é uma prova pré-constituída. Eu não preciso produzir essa prova. Tá? Então, vamos lá. O direito de receber o diploma, mesmo estando com atraso na mensalidade. Está na lei das diretrizes básicas da educação, que a faculdade não pode reter diploma ou qualquer outro documento, como o histórico, escolar, etc., por atraso de mensalidade. Ela só pode impedir a matrícula no semestre seguinte, mas não reter o diploma. E aí, gente, o que acontece? Vocês vão ver daqui a pouco que a autoridade coatora pode ser qualquer servidor público, mas também qualquer pessoa, mesmo que seja privada, esteja prestando serviço público. E no caso, uma faculdade, mesmo que privada, ela está prestando um serviço público, autorizada pelo MEC, como o metrô, como o ônibus. Eles estão prestando um serviço público, autorizados pela Anatel, pela CEMOB. Tá? Então, cabe mandado de segurança também contra o reitor, como tem muitos mandados de segurança contra o reitor de faculdade, de universidade e de faculdade, que se negam a entregar o diploma. Tá? O direito é inequívoco, não tem nenhuma dúvida que eu tenho direito ao diploma. Foi uma autoridade que não é pública, mas está prestando um serviço tal como se fosse pública. E não preciso de produção de provas. A mesma coisa, isenção, gratuidade de ônibus. As empresas de ônibus são pessoas privadas, mas se elas negarem a gratuidade do ônibus, como eu já vi, mandado de segurança contra os donos da empresa. Outra coisa, medicamento, tratamento, cirurgia no SUS. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Todo ano sai essa lista. É famosa essa lista, o pessoal chama de Rename. Rename. O que é Rename, gente? É a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Rename é a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, que o próprio SUS cria essa lista desde os anos 2000 aqui, ó. E aí eu vou pegar o Rename em PDF, que são medicamentos que todos têm acesso. São medicamentos que qualquer brasileiro tem direito. Ó. Gliclazida, glicose, hidroclorotiazida, metronidazol. Gente, nome de remédio é um negócio sofrido, olha. Sucinato de metoprolol é um negócio sofrido. Enfim. E aqui, gente, são todos os medicamentos. Tem uma que são todas as cirurgias amparadas pelo SUS. E, portanto, é um direito líquido e certo de qualquer brasileiro, tá? Ter
acesso a esses medicamentos. Alguns são muito caros, alguns são para doenças muito graves, diabetes e tudo. Por exemplo, o SUS fornece um coquetel caríssimo, né, para as pessoas que são soropositivo. E aí, se for negado esse direito, mandado de segurança, porque tem essa resolução anual que publica uma lista de medicamentos. E essa resolução tem apoio na lei que trata do SUS, e diz que uma relação anual vai ser feita de medicamentos, de cirurgias, etc. Tá? Então, por isso que tem mandado de segurança também envolvendo questão de saúde. Outro ponto, gente. Direito de se matricular em uma disciplina. Também eu já vi acontecer em universidade privada. Não foi o caso do CESUP, mas já vi acontecer. Da faculdade dizer o seguinte, que ele não vai poder se matricular, mas ele foi aprovado com todas as médias, aí mandado de segurança. Direito de qualificar, de defender a tese. Isso aconteceu na UFPA com um colega meu. O que acontece? Quando você faz mestrado ou doutorado, você não basta ser uma pessoa que escreveu a tese. Não basta isso. Você não pode chegar a fazer o mestrado, tá aqui a minha tese, agora eu vou só defender e ser mestre. Senão você seria, com um dia de formado, você poderia ser mestre ou doutor. Não, você precisa cumprir uma série de requisitos. Por exemplo, você precisa ter feito tais e tais disciplinas obrigatórias. E além das obrigatórias, você tem que ter feito as disciplinas, tantos créditos de disciplina facultativa, que são dezenas. Do consumidor, processo civil, a filosofia do direito. E você vai escolhendo. Você tem que ter, por exemplo, cada disciplina são 5 créditos. Você tem que ter, vamos imaginar, 30 créditos de disciplinas optativas. Ou seja, você vai fazer umas 6 disciplinas, você vai escolher lá processo civil, filosofia, teoria crítica do direito penal, antropologia, direito, vai escolhendo. E mais as obrigatórias. Beleza. É suficiente? Não. Poxa, mas eu já fiz todas as disciplinas obrigatórias e das optativas já fiz uma porrada, já tenho acima dos créditos. Não é suficiente, tem mais um requisito. Você tem que ter não sei quantos créditos de publicação. Tá? E aí, na minha época, eu já peguei o período mais severo, né? Que exigia, digamos, 6, alguma coisa assim. 6 equivalia a uns 6 artigos publicados. Ou seja, eu não poderia defender minha tese de doutorado enquanto eu não publicasse 4, 5, 6 artigos. Tem que ter produção acadêmica também. Artigos, palestras e eventos acadêmicos. E aí o que acontece? Eu cumpri direitinho e tal, defendi. Um amigo meu, o que aconteceu? Quando eu estava entrando, ele estava saindo. Ele entrou com mandado de segurança porque ele tinha só lá um artigo publicado e tinha dado várias palestras. E aí falaram para ele que ele não poderia defender a tese de doutorado. E ele disse o seguinte: olha, quando eu entrei no doutorado, a resolução era esta aqui, que dizia que bastava publicar um artigo, etc. Então, essa resolução que veio agora, quando eu já tinha terminado as disciplinas, então ela não se aplica a mim. É uma questão óbvia até de direito temporal. É um direito evidente que ele já cumpre os requisitos. E aí ele ameaçou entrar com mandado de segurança. Pressionou, aí resolveram administrativamente. Ele não precisou entrar. Tá? O direito de ser nomeado em cargo público, que acontece quando você passa dentro do número de vagas do concurso, não é do cadastro de reserva. Dentro do período de 2 anos, você tem o direito, se já tiver quase para expirar os 2 anos, o direito de exigir a nomeação no cargo público. Cadastro de reserva não. O STF já decidiu. Se você é aprovado e está no cadastro de reserva, você tem uma mera expectativa de direito e não tem um direito líquido e certo, um direito inquestionável. Tá? Direito de mudança de gênero no documento. Aí vocês precisam ter uma noção de lembrar do Marinoni. O que é o direito? O direito no sentido mais pragmático, tá? O direito não é só o conjunto de leis. O direito é o conjunto de leis, mas a interpretação que esse conjunto de leis tem.
especialmente os precedentes vinculantes. Então, existe um controle concentrado de constitucionalidade que decidiu, né, portanto, de forma vinculante, tal como se fosse uma lei mesmo, decidiu que você pode mudar o seu gênero no documento, tá? Masculino para feminino. E, portanto, eu posso dizer que é um direito inquestionável, inequívoco, né? Então, se algum cartório aí impedir, você pode entrar com mandado de segurança. O direito é evidente, autoridade pública, e ele não precisa de dilação probatória. Também aconteceu, eu já vi acontecer, questões envolvendo alteração contratual. Do cartório se negar a fazer a averbação da alteração contratual fazendo exigências que não estão na lei. Por exemplo, na junta comercial, etc. E aí eu já vi muito mandado de segurança. Olha, eu tenho direito de fazer a fusão, a cisão, a incorporação conforme está na lei tal. Você não pode me exigir isso, 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 isso. Então, mandado de segurança, tá? E outra coisa, é muito interessante, gente. É possível ter mandado de segurança contra um ato do judiciário, tá? Eu ajuizo um mandado de segurança contra o ato do judiciário, tá? Então eu posso entrar com mandado de segurança contra um ato de um juiz, tá? Claro que não é ele que vai ser o julgador do mandado de segurança. Por exemplo, aqui eu coloquei dois exemplos aqui de mandado de segurança contra o juiz que eu já vi acontecer na prática. O direito de apresentar a tréplica. O que é a tréplica? O autor entra com a petição inicial, o réu com a contestação. Se na contestação o réu alegar defesa preliminar, defesa de mérito indireta ou juntar documentos novos, o autor tem direito à réplica. Só que não para por aí. Se o autor, diz o CPC, juntar documentos novos, mais uma vez, para contrapor os documentos novos da contestação, o, o réu tem direito à tréplica. Né? Isso está expresso no CPC, não com essa palavra tréplica, mas ele diz que se juntar documentos novos vai se manifestar. E pode juntar documentos novos para contrapor os documentos novos que você apresentou. Então, já teve juiz que disse o seguinte: não, Bona, tu não vais apresentar tréplica, porque não existe tréplica. Então, existe, inclusive o Fred Didier tem um capítulo só para explicar isso, papapá, papapá. E aí, gente, mandado de segurança, especialmente porque não vai caber agravo de instrumento. Mesmo pela tese da taxatividade mitigada, não cabe agravo de instrumento. Então, a gente vai poder entrar com mandado de segurança. Direito de ser intimado pessoalmente para depoimento pessoal. Como vocês sabem, deve ter estudado com o professor Arthur Laércio, o professor Bernardo ou com o professor Delvan. Existe um meio de prova chamado de confissão, que é quando a parte é intimada pessoalmente para depor e ela não responde, se nega a responder ou confessa fatos contrários ao interesse dela. Só que para isso ser válido, é preciso que a pessoa seja intimada pessoalmente. Aí vamos imaginar que um juiz decida fazer o depoimento pessoal da sua cliente sem intimar pessoalmente. Você pode entrar com mandado de segurança, até porque também não cabe agravo de instrumento. Outro exemplo aqui que aconteceu com um colega meu. Tem um colega meu que é professor de religião. Eu não sei se chama religião. Qual é o outro nome que se dá? Ensino religioso. Ele é professor de religião do município, tá? E passou no concurso, normal. Se formou. Qual é o nome do curso, gente? O curso não é o nome do curso não é religião, gente. A pessoa se forma. Eu esqueci. E aí ele se formou, começou a dar aula e tudo. E aí chegou um momento que ele fez teologia, exatamente. Teologia. E aí fez o mestrado, fez o doutorado, você vai ganhar mais. Em qualquer lugar é assim. Se você é professor do Cesupa e tem mestrado, você ganha um valor. Você é professor do Cesupa e tem doutorado, você ganha outro valor. E se você é professor do Cesupa e tem especialização, você ganha outro valor. Se você é professor da UFPA, da UEPA ou de uma escola municipal, você tem só o bacharelado, é uma coisa, mestrado. E isso está bem especificado nas leis, nas resoluções, bem detalhado. O setor de pessoal, o RH tem que fazer essa adaptação. Então, se, por exemplo, acontece muito na UFPA, né? Professores
Porque havia um tempo que não tinha doutorado assim como tem hoje para fazer. Então, muitos professores daquela turma bem antiga lá da UFPA são mestres. Não tem doutorado porque na época não tinha. O doutorado da UFPA entrou em 96, parece. 98, 96. Começou a ter doutorado. Antes só tinha mestrado. Então, quem passou no concurso de 94, 95, já está quase, sei lá, quase para fazer 30 anos de magistério. Muitas vezes só tem, né, lá o mestrado. E aí fez o doutorado depois. Como muitos colegas meus, como o, o Daniel Leite, aliás, o Denis Leite, fez o doutorado dele agora. E aí o setor de pessoal é obrigado a aumentar. É outro valor, é outro salário. Tá? E isso é um direito inquestionável, macroscópico, evidente, violado por uma autoridade pública e que não precisa de dilação probatória. Eu junto a resolução, eu junto meu certificado de mestrado, de doutorado, pronto, acabou. Um outro caso que eu tive foi um cliente meu que era servidor público do Estado e ele tinha um desconto indevido do plano de saúde. E ele já tinha mandado cartas e cartas lá para o setor de pessoal dizendo que ele não queria aquele plano de saúde, porque ele já tinha a Unimed. Tá? E aí, mais uma vez, mandado de segurança. É um direito cristalino, está lá na lei dizendo que o servidor, querendo, pode pedir para descontar do seu salário, o plano de saúde e tal. Querendo, e ele não quer. Tá? Enfim, há muitas outras questões aqui, o direito de se inscrever sem preencher requisitos. O que acontece? Por exemplo, concurso para juiz. Tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Concurso para professor da USP, da UFRJ, tem que ter doutorado. Eu posso fazer o concurso da USP, da UFRJ, por exemplo, sem ter concluído o doutorado? Eu posso fazer o concurso para juiz tendo só 2 anos de atividade jurídica, ainda não tem 3? Posso. E ninguém pode me impedir. Porque o preenchimento dos requisitos para o cargo é aferido no momento da posse. Então, é um direito líquido e certo meu que no dia da posse, se eu passar, você analise se eu tenho 3 anos de atividade jurídica ou se eu tenho doutorado. Então, por isso que você vê muitas pessoas assim que são doutorandas que já estão fazendo concurso para professor, doutor de universidade. Por quê? Porque elas já estão com a banca agendada para a semana que vem, para o mês que vem. E quando se passar e tiver a posse, a pessoa já vai preencher os requisitos. É no momento da posse. Tá? O direito a observar a ordem de aprovação. Então chamam o terceiro colocado. Uma vez uma moça me ligou, ela chamaram o terceiro colocado e eu sou a segunda colocada. No caso dela, ela não teve direito, porque a gente foi ver, era questão de pessoa com deficiência que estava dentro das cotas. Aí a gente deixou de lado. O direito de isenção de jornais, etc. Então aí, para finalizar esse exemplo, qual é o cuidado que eu dou para vocês? Cuidado com as pessoas privadas. Então, se as lojas americanas se recusam em trocar um produto defeituoso, se uma pessoa jurídica que me vendeu um produto pelo telefone se recusa a consolidar o meu direito de arrependimento, que são direitos inequívocos, não cabe mandado de segurança, gente. Porque o McDonald's, as lojas americanas, a Netshoes, a Nike, sei lá, a editora Foco, se a editora Foco não tivesse cumprido o direito que ela se comprometeu, inequívoco comigo, o que aconteceria? Eu não poderia entrar com mandado de segurança, gente. Porque a editora Foco, as lojas americanas, o McDonald's, são pessoas jurídicas de direito privado e que não prestam serviço público, prestam serviço privado. Diferente da Cozampa, diferente das empresas de metrô, de ônibus, diferente dos próprios órgãos públicos da administração direta e indireta. Então, cuidado, gente. Eu posso ter direitos cristalinos, inequívocos, violados por pessoas privadas? Posso. Qual o instrumento processual para isso? É uma ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência, se for urgente. Ou de evidência, se tiver um precedente vinculante. Mas não cabe mandado de segurança. Aí você vai dizer, poxa, mas por que eu tenho mandado de segurança contra o reitor do Cesupa?
porque ele está prestando serviço público. Ou porque tem mandado de segurança contra a empresa de metrô do Rio de Janeiro, porque ele está prestando serviço público. Mas nunca vai ter um mandado de segurança contra a Vivo, contra a TIM. Nunca vai ter um mandado de segurança contra o Grão Pará, o Shopping Grão Pará, um mandado de segurança contra o Sushi Rui Barbosa, o Pomedó, etc. Pois bem, o primeiro requisito de cabimento do mandado de segurança é que o direito seja inquestionável. É o que se chama de direito líquido e certo. Um direito inquestionável. Bom, mas aí vem uma questão importante. No mandado de segurança não existe produção de provas. Então, cuidado, vocês vão ver muito em prova que o direito líquido e certo, além disso, ele exige que os fatos que dão sustentáculo a esse direito estejam previamente provados na petição inicial. Só cuidado com uma coisa, uma sutileza aqui que o STF já decidiu. O que necessita estar provado previamente não é o direito, são os fatos que dão suporte ao direito. O direito pode não estar provado, o direito pode ser complexo e difícil, não tem problema com o mandado de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham? Olha só que questão difícil. O mandado de segurança, que a matéria é super complexa, olha só. Tá, vou pegar aqui o caso da pessoa de isenção tributária e vou pegar um caso também de questão acadêmica. Olha só. Vocês acham que é um direito líquido e certo de um professor, um direito líquido e certo de um professor, fora da sala de aula e mas dentro do ambiente acadêmico, fazer manifestação política? Isso é extremamente complexo. Tá? Extremamente complexo. Mas o que se exige para o mandado de segurança não é que eu prove que o direito, eu prove a existência do direito. Não, eu tenho que provar os fatos. Então é o seguinte, me proibiram de falar assim, tem a lei tal, precedente do STF vinculante, inclusive da Carmen Lúcia, que diz que eu posso manifestar. É um assunto extremamente complexo. Ou outra questão, uma pessoa que não se encaixa em autismo, nem se encaixa em outras síndromes ou outros tipos de deficiência, mas tem as mesmas, dificuldades que essas pessoas. E tem um caso raro, que não está descrito na lei tributária. Eu entro com mandado de segurança para garantir, por analogia, a isenção de IPVA. O direito é extremamente complexo aqui, se cabe analogia, se não cabe, o que é pessoa com deficiência, onde vai a extensão, é uma coisa extremamente complexa. Mas o que eu preciso ter provado de plano não é o direito em si, são os fatos, prova pré-constituídos. Se os fatos todos estiverem lá, sem precisar ouvir testemunha, bom, aí já é possível julgar o mandado de segurança. O segundo requisito é que esta omissão ou esta ação seja feita por uma autoridade pública ou por alguém que preste o serviço público, seus delegados, suas concessionárias, suas permissionárias. Cuidado que pode caber mandado de segurança tanto por ação quanto por omissão. Então, cabe mandado de segurança porque o setor do RH deixou de aumentar o teu salário com mestrado, por omissão. E cabe também por ação, quando eu indefiro a tua isenção tributária, etc. Terceiro requisito do mandado de segurança é que ele é subsidiário. Em que sentido? Se o direito líquido e certo for amparado por habeas data ou por habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Então é o seguinte, é um direito líquido e certo que o hospital não me prenda porque eu não paguei a conta do hospital. É um direito líquido e certo que o restaurante não me deixe detido dentro do restaurante porque eu estou sem ali minha carteira. É um direito líquido e certo que eu não posso ser preso por dívida, exceto de alimentos. Só que cabe habeas corpus para amparar esse direito líquido e certo. Então, nesse sentido, não vai caber mandado de segurança. Também é um direito líquido e certo
o direito de ter acesso a informações de órgãos públicos que dizem respeito à sua pessoa. Só que cabe habeas data. Então, o mandado de segurança deixa muito claro no artigo 1º da lei do mandado de segurança que não cabe mandado de segurança para amparar um direito líquido e certo que for protegido por habeas corpus ou por habeas data. E o último requisito é que tenha presente a ilegalidade. Tá? E ilegalidade está demonstrada pela violação da lei ou dos precedentes. Né? Da lei ou dos precedentes. E lei em sentido amplo, tá? Aqui eu coloco até as resoluções, né, dos órgãos, etc. E aí tem 3 hipóteses que claramente não cabe mandado de segurança, só que tem um tempero, tem uma variável, tem uma, digamos, uma flexibilização aqui. Não é bem assim. Eu vou falar as 3 hipóteses, depois a gente vê que tem mais ou menos uma exceção. Olha só, não cabe quando houver recurso com efeito suspensivo. Então, eu pedi a isenção tributária para a pessoa com autismo, indeferiram, mas cabe recurso administrativo. Ou me autuaram por um ilícito ambiental fora totalmente das hipóteses legais. Mas eu entrei com recurso e ainda está pendente de julgamento e não estão me cobrando a multa. Então, não cabe mandado de segurança, porque o seu recurso pode ser provido, você vai tomar o tempo do judiciário indevidamente. Contra decisão judicial ou despacho que haja um recurso eficaz. Então é por isso que eu falei. Sentença, cabe apelação. Decisão interlocutória de tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Mas tem muitas decisões interlocutórias, como essa de impedir a tréplica, impedir o depoimento pessoal, impedir que eu peça as provas que eu desejo, não cabe agravo de instrumento. Então não existe um recurso processual eficaz. Daí vai caber mandado de segurança, mesmo sendo decisão judicial. E por último, contra a decisão judicial transitada em julgado, que é a única que não comporta praticamente nenhuma exceção. Agora, o número 1 e 2 nós temos exceções. Porque olha só o que diz o Gilmar Mendes. A referida lei, por óbvio, deve ser interpretada de acordo com a garantia de proteção do direito líquido e certo. Portanto, sempre será cabível mandado se uma dessas 3 hipóteses não forem suficientes. Então vamos entender aqui. Então, lendo lá em cima, quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo, beleza. Mas olha só uma situação que o recurso com efeito suspensivo vai me causar um dano gigantesco. Olha só. Aconteceu aqui em Ulianópolis. Chegou o IBAMA e apreendeu 5 caminhões e tratores de um cara lá que extrai madeira. Tá? Só que quando ele fez essa apreensão, ele autuou, dizendo que tem um caminhão tirando madeira, mas ele apreendeu os caminhões, levou para o IBAMA e não colocou no auto de infração o fato que ensejou aquilo, qual o ilícito ambiental ele estava descumprido. Porque ter caminhão e trator não necessariamente que a pessoa está tirando madeira. Cadê a prova que ele estava tirando madeira? Tá? E aí, tem, por exemplo, eu conheço pessoas que têm caminhão e trator que fazem fundação de fazenda para fazer açude, que tiram a área de mata mesmo, mas área de mata que é permitido tirar, ou de mata já reflorestada. E o cara lá que tinha 5 caminhões e tratores, tinha lá 30 empregados e tinha serviços para fazer. Eu conheço alguns desses que fazem serviços. Um fazendeiro diz, olha, eu quero fazer um açude. Traz o teu trator aqui, eu vou te dar 15 mil. E o cara vai ganhar o dinheiro dele assim. Às vezes tira madeira, mas tira madeira de áreas permitidas também. Pois bem. E aí o IBAMA autua. A pessoa entra com recurso. Poxa, mas tudo bem, esse recurso tem efeito suspensivo, mas vou ficar, sei lá, para um recurso demora assim uns 8 meses. 8 meses a 2 anos. Eu já entrei com recurso no IBAMA e na Cefim, demora uns 2 anos para julgar o recurso. Quer dizer, o cara vai ficar 2 anos com o trator e os caminhões parados. Então, neste caso, não é mesmo cabendo, mesmo tendo um recurso, o dano é muito grande. Então, aí pode entrar como mandado de segurança. Tá?
Pois bem, e a mesma coisa contra a decisão judicial, se o recurso não foi eficaz. Quem é que pode ser autor do mandado de segurança? Gente, cuidado. As pessoas confundem com a ação popular. Na ação popular, sim, somente a pessoa física que tem título de eleitor. Mas no mandado de segurança, uma pessoa jurídica também pode entrar. Tá? Eu lembro que eu entrei, um dos primeiros mandados de segurança que eu fiz foi da Fundação Trompovski. Eu entrei com mandado de segurança que o governo estava exigindo na época, isso muito tempo atrás, estava exigindo algo fora da lei. Então eu entrei com mandado de segurança para pessoa jurídica. E mais, por exemplo, a igreja. A igreja não tem direito à imunidade tributária e tem CNPJ, gente. Igreja, maçonaria, tudo tem CNPJ, quadrangular. Pode entrar também com mandado de segurança para garantir, por exemplo, uma imunidade tributária. O mandado de segurança pode ser ajuizado por órgãos públicos ou por pessoas que trabalham em órgãos públicos? A resposta inicial seria não. Porque como é que pode ter um mandado de segurança do Estado contra o próprio Estado? Mas, excepcionalmente, sim. Por exemplo, o juiz descumpre as prerrogativas do promotor, do defensor, do coronel, e aí vai acabar sendo possível ter um mandado de segurança de um coronel, de um defensor, de um promotor contra um juiz, ou de um juiz contra um desembargador. Isso é plenamente possível. Quem é o réu, ou quem são os réus do mandado de segurança? Gente, cuidado. O réu não é a pessoa jurídica, União, município, Estado. Não. O réu é a autoridade coatora. Então, na universidade é o reitor, do fiscal lá do IBAMA é o fiscal que assinou, do, de uma secretaria é o secretário, é o ministro, etc. Então, a autoridade coatora que vai ser ré no mandado de segurança. O mandado de segurança, ele tem o Ministério Público como fiscal da lei. E tem uma regra que difere do procedimento comum, né? Que torna o mandado de segurança também especial. É que a desistência do mandado de segurança não necessita do consentimento da outra parte. Principalmente porque, olha o que diz o artigo 26 da lei do mandado de segurança. 26 não. 25. Não cabe no mandado de segurança a condenação de honorários advocatícios. Ou seja, existe no mandado de segurança custas, mas não existe pagamento de honorários. Então, se eu for vencedor no mandado de segurança, a outra parte tem que me pagar nada. Ou se eu for perdedor, não tem que pagar nada também para o Estado ou para aquela autoridade coatora. Por esse motivo, pode desistir a qualquer momento sem anuência da outra parte. Honorários é uma súmula do STF e, além disso, artigo 25 da própria lei do mandado de segurança. Não cabe condenação em honorários do advogado em mandado de segurança. E aí o legislador, penso eu, decidiu assim, porque o mandado de segurança é uma ação assim, gente. Papum. Tem ou não tem o direito? O juiz olha e decide. Não tem produção de provas. Então, basicamente, o que é o mandado de segurança? Eu entro com a ação, a autoridade coatora tem o prazo para se defender e o juiz decide. Não tem mais nada. Não tem audiência de conciliação, não tem audiência de instrução, não tem produção de provas, não tem absolutamente nada. Ah, minto. Ainda tem 15 dias para o Ministério Público não aparecer. Então, o mandado de segurança é muito rápido. E daí não justifica todo um trabalho, né, do advogado. Então, você que pague os honorários do seu advogado, mas a outra parte não tem que reembolsar isso. Que é uma ação mais rápida e mais simples, porque o direito é líquido e certo. O mandado de segurança, gente, ele pode ser ajuizado de forma repressiva, ou seja, foi indeferido, foi negado, eu não vou poder defender, etc. Ou ele pode ser ajuizado de forma preventiva. Por exemplo, ainda não se consumou a lesão ao meu direito, mas já há indícios que isso pode acontecer. Por exemplo, eu sou doutorando lá da UFPA e aí sai uma notícia do reitor dando uma entrevista que as pessoas que tiverem as teses falando sobre questão racial, questão de homossexuais, não vão poder defender essa tese.
e eu ainda vou fazer essa resolução, eu vou baixar essa resolução. E eu, agoniado vamos imaginar que a minha tese seja sobre isso, não é um exemplo. O mandado de segurança que seria preventivo, porque ele ainda não proibiu, ainda não tem a resolução proibindo. Aqueles temas serem discutidos, né? Não tem a resolução, então, mas eu posso entrar com mandado de segurança preventivo. Ou então, eu, eu sou um servidor público lá do Tribunal de Justiça, e aí o presidente do Tribunal de Justiça dá uma entrevista ou publica uma nota no site do TJ dizendo que os servidores públicos vão ter um novo plano de saúde que vai começar a ser descontado mês que vem. E vai ser feita a resolução e tal. Eu posso entrar com mandado de segurança preventivo. Só que tem um detalhe. Se o mandado de segurança for repressivo, você tem um prazo decadencial para entrar com mandado de segurança, que é de 120 dias. 120 dias. Então, a contar do momento da lesão do direito, naquela negativa, você tem 120 dias. Passou o prazo de 120 dias, você perdeu o direito? Não. Você perdeu o direito de reconhecê-lo por meio do mandado de segurança. Você vai ter que entrar com uma ação pelo procedimento comum. E o preventivo, ele não tem prazo. Tá? Ele não tem prazo porque não se consumou a lesão ainda. E existe, já caminhando para o final, a possibilidade do mandado de segurança ser coletivo. E aí não esqueçam, gênero, ações coletivas ou tutela coletiva. Espécies, ação popular, ação civil pública por ato de improbidade, habeas corpus coletivo, mandado de injunção coletivo, agora tem mais um. Mandado de segurança coletivo. Ou seja, é possível ter a violação de um direito líquido e certo de um grupo, dos professores, dos fiscais, dos juízes, dos alunos do CESUPA, dos alunos da UFPA. Sim, gente, é possível um único ato violar um direito líquido e certo de um grupo de pessoas. Por exemplo, a entrevista do reitor e do presidente do tribunal está ferindo o interesse de um grupo. E aí o que é mais eficaz? Cada professor dos 1.000 professores, cada aluno dos 3.000 alunos entrar com mandado de segurança, ou ter só um mandado de segurança para salvaguardar que todos os juízes possam ter os seus estagiários, que todos os fiscais possam ter o porte de arma, que todos os professores possam ter o aumento com o mestrado, que todos os servidores possam impedir essa questão do desconto do plano de saúde, é muito mais eficaz, célere, eficiente e inteligente uma única ação. E o nome disso é mandado de segurança coletivo. Só que o que acontece? O mandado de segurança coletivo não é o Bona que vai entrar, não é a Melina, não é o Lucas, não é a Denise, não é uma das vítimas ou das pessoas que tiveram direito violado. Não. O mandado de segurança coletivo ele só pode ser ajuizado por essas instituições que estão aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional, PSOL, PSL, PMDB, PSDB, PT, PDT, tá? São partidos, Partido Verde, Partido Novo, são partidos que têm representação no Congresso Nacional. Podem entrar com mandado de segurança coletiva. Organização sindical, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, mas também sindicatos. Não só a confederação, federações, mas os próprios sindicatos. Então, sindicatos dos trabalhadores da construção civil, sindicato dos médicos, cirurgiões, etc. Cabe de tudo, de qualquer sindicato. E também a associação, a entidade de classe aqui, como a Associação dos Professores Municipais, a Associação dos Juízes Estaduais, dos Juízes Federais, a Associação dos Defensores Públicos, a Associação dos Estagiários. Enfim, e aí cabe também, ou seja, não cabe a pessoa física entrar com mandado de segurança. E uma coisa importante, olha só, o mandado de segurança que a Associação dos Professores vai entrar, ou a Associação, ou, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que vai entrar lá com mandado de segurança contra o INSS e tal, não depende da autorização dos membros.
E é só uma súmula 629, porque muito estava se discutindo, né, se tinha que ter autorização e se verificou que isso é uma grande besteira, exigir autorização, porque vai dificultar, vai tornar complexa uma coisa que não precisa ser complexa. Se aquela instituição já pode atuar na defesa do grupo. E mais que isso, pelo próprio regime de coisa julgada da tutela coletiva, não vai haver prejuízo. Porque a coisa julgada da tutela coletiva só serve para beneficiar, ela não serve para prejudicar. Então, a eventual pessoa que queira entrar com seu mandado de segurança vai poder entrar. Então, não precisa ter autorização de todo mundo, tá? Agora, se for favorável, ele vai poder ser aproveitado da decisão para ter o direito à isenção, à devolução do FGTS, seja lá como for. E o prazo decadencial que eu já falei, 120 dias. Detalhe, se for preventivo, não tem prazo. E outro detalhe, se é de trato sucessivo, o prazo se renova a cada vez. Então, por exemplo, todo mês descontam o plano de saúde do meu salário lá de servidor público. Então, todo mês eu posso entrar com mandado de segurança. Porque todo mês se renova. Outra questão muito interessante, pessoal, olha só. O mandado de segurança, você já deve ter percebido, é uma ação simples. É uma ação simples. Então, ele não pode ter consigo grande complexidade. Por esse motivo, se proíbe que no mandado de segurança possa ter uma pretensão patrimonial pretérita. Uma pretensão patrimonial de um período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança. Vou explicar melhor. Tem uma cliente minha que é assessora de uma juíza. E ela fez o mestrado, o doutorado, tudo, e ela não teve o aumento. Cada mês que passa, ela está tendo um prejuízo. Por exemplo, de R$ 3.000. Cada mês que passa, ela está tendo prejuízo. Só que ela me procurou depois de 10 meses. O que eu fiz? Eu entrei com mandado de segurança. Mas o que eu fiz? Eu entrei com mandado de segurança para a partir de hoje ela receber. E ela está recebendo já. A juíza deu até uma liminar no mandado de segurança. Eu entrei com mandado de segurança, a partir de hoje ela vai receber. Possivelmente o mandado de segurança vai ser procedente e ela vai receber pro resto da vida o acréscimo. Só que esse para trás, esse pretérito, esse vencido, eu não posso pedir mandado de segurança, gente. Eu só posso pedir mandado de segurança daqui para frente. E por quê? Essa é a explicação. Por quê? Porque quando você fala de períodos do passado, você traz uma discussão que não dá para ter no mandado de segurança. Porque o ente público lá vai poder dizer: não, mas ela recebeu, tem aqui umas planilhas, uns cálculos, aí tem que chamar um contador, um perito, já vem com uma complexidade que não comporta. Vou dar um exemplo aqui para vocês como essa questão é complexa. Eu tenho um cliente meu, ele é médico, tá? E ele não recebeu de um órgão público, eu não vou dizer qual é, os plantões todos que ele fez nos meses tais. E aí ele entrou com mandado de segurança para a partir de agora de ter os plantões que ele está fazendo ele receber. E o período para trás não dá, gente, porque o município lá vai dizer que pagou tanto, vai ter que fazer cálculo, isso vai tornar complexo. Agora, o que a gente faz com o período anterior? A gente entra com uma ação de cobrança. Então eu entro com mandado de segurança para garantir daqui para frente. E eu entro depois com uma ação de cobrança só para o período pretérito. É assim que se faz. Porque é uma súmula, a súmula 269 impede que eu cobre valores do passado no mandado de segurança. Tá? Como qualquer outra ação, tudo aquilo que nós vimos de tutela provisória cabe para o mandado de segurança. Ou seja, você demonstrando a verossimilhança das alegações, a plausibilidade jurídica com a prova pré-constituída e um risco de que não dá para esperar 10, 15 dias, porque vai ter que ter o parecer do Ministério Público, vai ter que ter 10 dias para ouvir também a autoridade coautora. Se 20, 30 dias for muito para esperar, o dano for muito grande, pode ser dada logo uma liminar. Por exemplo, eu chego lá de Miami, vamos imaginar que eu fosse um músico profissional, vivo de música. Aí eu chego com a minha guitarra lá de Miami e a Receita Federal apreende aquela guitarra dizendo que vai analisar se é
roubada, se é de imposto, se eu paguei imposto, se eu não paguei. Eu disse, sim, mas eu sou músico, eu tenho shows para fazer. Não dá para esperar 25, 30 dias. Eu vou ter que entrar com mandado de segurança no plantão, agora, terminar agora para me entregar a minha guitarra. Senão, eu vou passar fome, não vou poder me apresentar, vou me prejudicar enormemente. Então, sim, cabe liminar, mas tem que demonstrar o perigo de dano, porque se você não demonstrar esse perigo de dano, e o juiz percebe que dá para esperar 25, 30 dias, ele vai preferir analisar na sentença. Tá? Então, a liminar é a possibilidade de conferir o que ele iria dar só na sentença agora e diferir ali o contraditório. Uma das coisas que fortalece o mandado de segurança é que a autoridade, o órgão público que descumpre a decisão liminar ou de sentença incorre em crime de desobediência. Eu nunca fiz isso, nunca precisei chamar a polícia, mas teve um advogado meu que fez. Teve um mandado de segurança contra o órgão fiscal aí. E não foi em São Paulo. Foi um advogado amigo meu de São Paulo. De São Paulo. Não foi em Belém, foi em São Paulo. E a Cefa, lá, a Secretaria de Fazenda em São Paulo, teve mandado de segurança para ela dar isenção pro rapaz lá e tal. E aí, no prazo de 48 horas, e ela não deu. Pois o advogado ligou para a polícia para efetuar a prisão dos chefes lá daquele setor. Aí, na hora, eles deram a isenção. Porque, você vai me dizer, professor, mas o crime de desobediência lá do Código Penal é de 1 a 3 meses. Sim, mas tu quer ficar de 1 a 3 meses? Ninguém quer, né? Tu quer ir pra tua casa dormir, descansar, tomar um banho, deitar no sofá. Mesmo que seja 1 mês, tu não quer ficar. Então não é melhor cumprir a decisão judicial. E não é improbidade administrativa, você está cumprindo uma ordem judicial. Mas tá errado isso aqui, eu não quero fazer, tá errado. Ordem judicial, não vai ser improbidade. Bom, meus amigos, não sei se vocês têm